quero-vos dar as boas-vindas outra vez e aos amigos da internet que nos observam através do canal. Vamos continuar com o estudo que parámos na semana passada. Não conseguimos ir pelas características todas e eu hoje estava a ver como é que eu ia dar o desenrolamento a isto. Porque o nosso objetivo deste estudo é a gente saber a marca da besta. Ainda não lá chegámos, já passaram 3 semanas. Mas é muito importante o que estamos a ver, porque nós não podemos chegar ali a Apocalipse 13 e simplesmente dizer isto é um microchip, ou é uma barra de código, ou é um computador que está em Genebra, ou é como muitas pessoas dizem ser essas coisas. Isto tem tudo um contexto, a Bíblia não fala à toa, tudo o que está lá é muito importante e deve ser levado em consideração. Por isso é que eu achei que tínhamos este tempo, estarmos juntos estas semanas, eu pensei em fazer estes estudos para ficar mesmo claríssimo na mente de qualquer um que a besta é a Igreja Católica, tal como é o chifre pequeno, como é também a Babilónia, que é chamada em Apocalipse 7, como é a mulher que se senta sobre a besta, como é o Anticristo, que é chamado em João, primeira carta de João, capítulo 2, como é em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, também é chamado o homem do pecado, filho da perdição. Todos estes nomes são o mesmo sistema, são o mesmo poder que foi profetizado, que haveria de vir, e já veio, e está cá, e há de ressurgir outra vez, e há de outra vez causar perseguição, tal como causou na Idade Média. E a gente fomos um bocado através disto na semana passada, mas eu quero outra vez rapidamente fazermos o resumo dos últimos dois, que a gente ficámos no outro a seguir deste, na outra característica a seguir desta, mas vamos outra vez a Inquisição. Aqui dizia a oitava característica é que este poder fará guerra contra o povo de Deus. Isto está em Daniel, explica bem isso, que este poder haveria de vir e fazer guerra contra os santos. Em Apocalipse diz o mesmo, claríssimo, que é um poder que persegue e que a mulher está bêbada do sangue dos santos, em Apocalipse 17. Então não haja dúvida que este poder é um poder perseguidor que comete assassinato, destrói os santos. E nós sem dúvida que nós temos vindo a ver que é a Igreja Católica e estamos a tentar pôr estas características lado a lado com a Igreja Católica e ver o que é que ela fez e saber se é mesmo a Igreja Católica. Então nós fomos ver a santa entre aspas, Inquisição, que foi desde o século, acho que foi do século XI, que começou ao século XII, e supostamente parou em 1800, nos fins dos anos 1000, mas nós sabemos que ainda hoje o mesmo gabinete, que tem agora um nome diferente, existe, só que já não se chama Inquisição, mas isto tem outro nome. Agora não vem à cabeça o nome, mas tem outro nome, e ainda hoje a Inquisição continua. E nós vemos isto em situações como na Argentina houve uma guerra suja e a Igreja a Igreja que deu o avalo ao ditador, que era o Jorge Videla, que tomou o Estado, houve um golpe de Estado, ele tomou conta do Estado, e foi posto em prática a Inquisição nos anos 80, no princípio dos anos 80. E é engraçado que o jesuíta provincial, que é o jesuíta mais poderoso em toda a província, que era do sul da América, quem é que era? Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco. E nessa guerra suja aconteceu que as pessoas foram assassinadas, cerca de 30 mil pessoas desapareceram e foram assassinadas. Elas foram assassinadas, foram sequestradas, foram postas nos quartéis militares onde elas eram torturadas. A Inquisição foi feita nos anos 80. Perdão. Então quem pensa que a Inquisição acabou está muito enganado. Ela está bem presente, ainda hoje em dia. E ainda hoje, sem dúvida que
neste preciso momento, em muitas igrejas, em vários sítios do mundo, por baixo das igrejas, eles têm os sítios onde eles fazem as inquisições e elas continuam. Não com tanta... como mataram-se entre 75 a 100 milhões, isso é um número moderado, porque foram bem mais, não com tanto poder, não é no mesmo número de pessoas, mas a Inquisição continua hoje, neste preciso momento. E eles queimavam as pessoas vivas, se a pessoa fosse apanhada com uma Bíblia, as pessoas eram queimadas vivas, se a pessoa dissesse que Maria estava morta e que não é a Rainha dos Céus, a pessoa era queimada viva. Queimavam as Bíblias. Queimavam as Bíblias, os jesuítas... Eles é que se julgam os santos, os poderosos. Exato. Eles é que ensinam. Exato. Os jesuítas chamam a Santa Sagrada Escritura de serpente. Eles odeiam a Bíblia porque a Bíblia diz tudo o que eles são. Ela descobre, põe bem claro que a Igreja Católica é o poder do Anticristo que haveria de vir. E eles não gostam, obviamente. Então, eles inventavam máquinas na estrutura, não bastava eles simplesmente pôr o termo à pessoa rapidamente, não. Eles queriam que a pessoa recapitulasse e dissesse que estava errada, queria que se retratasse. Aqui temos um exemplo, alguém está preso pelos pés numa caixa de madeira, enquanto eles fazem uma fogueira nos pés, é uma tortura terrível. Aqui é outro tipo de tortura, que eles estão presos e algo penetra por trás. Aqui é outro tipo de tortura. Isto tudo aconteceu na realidade, ainda hoje existe, há certos museus onde tem estas máquinas de tortura. Isto era uma mesa onde as pessoas sentavam e eram todas espetadas e o sangue ia escorrendo pouco a pouco. A pessoa não morria simplesmente, eles queriam que a pessoa sofresse. Satanás queria. Isto aqui é algo que se introduzia ou no ânus ou na vagina da mulher e depois abria e fazia-se muito sofrer. Isto era... Agora não me lembro o nome, é Maiden... É um nome, eu não me lembro o nome, mas é simplesmente um caixote todo em metal, onde tens espigões de ferro nas portas em todo lado. A pessoa era posta lá dentro e ao fechar as portas era espetada, mas estava tudo bem feitinho para não matar logo a pessoa. Espetava só um pouco e o sangue escorria e a pessoa ficava ali com um sofrimento terrível. Este era outro que eles punham aqui. A pessoa tinha que... Só que a pessoa até só consegue manter-se assim até um certo tempo. Os nervos, ao fim de um pouco, vai acabar por ali posto numa gaiola ou em algum tipo de... Este é um dos mais terríveis, onde eles punham uma gaiola com uma ratazana por dentro e punham uma fogueira por cima e a pessoa estava amarrada e depois o rato, como sentia o calor por cima, tinha que... E ele, a querer fugir, começava a esgravatar e acabava por... Eles não se retratavam. Eles mantiam-se fiéis. Deus dava-lhes a força para eles continuarem, sem negar o nome de Jesus. Deus disse que nós sem Ele nada podemos fazer. Portanto, Ele ajudando. Sim. E Ele diz-nos que nós não vamos ser tentados mais do que as nossas possibilidades. Ele deixa de vir até um certo ponto e depois ajuda. Prontos. Aqui temos algo que a irmã White escreveu. Vamos ler aqui só. Diz: a Igreja Católica Romana, unindo-se às forças do paganismo unindo as forças do paganismo com as do cristianismo e, à semelhança do primeiro, representando falsamente o caráter de Deus, tem recorrido a práticas não menos cruéis e revoltantes. Nos dias da supremacia de Roma, houve instrumentos de tortura para forçar o assentimento às suas doutrinas. Houve a fogueira para os que não queriam admitir suas exigências. Houve massacres em proporções que jamais serão conhecidos até que se revelem no dia do juízo. Os dignitários da Igreja, dirigidos por seu chefe Satanás, dedicavam-se a inventar meios para produzir a maior tortura possível antes de pôr termo à vida das vítimas.
Em muitos casos, o processo era infernal. Era repetido ao limite extremo da resistência humana, até que a natureza capitulava na luta e o sofredor saudava a morte como um doce alívio. Estas palavras são não se podia pôr melhor o que é que Irmão White aqui no Grande Conflito, página 569, diz exatamente, era terrível, e quando vinha a morte, eles saudavam a morte porque o estar vivos era uma coisa terrível nas mãos daqueles homens satânicos. Eles sabiam que iam morrer, então queriam morrer quanto mais rápido possível, não é? Quer dizer, enquanto eles estavam vivos, eles estavam num sofrimento terrível. Então, se viesse a morte, se eles dissessem, vamos cortar a cabeça, a pessoa, ai, que bom, porque o sofrimento era tão forte, tão grande, que eles queriam era morrer. E eles sabiam que estavam em Cristo. Desde que eles não negassem o nome de Cristo, eles estavam em Cristo. Muitos até cantavam, não é? No fogo. Mas o fogo é uma coisa, é uns minutos. Agora, quando a gente estamos a ser ruídos e esgravatados por um rato, aquilo vai durar bastante tempo. Não vai ser uns minutos. Não. Mesmo que ele faça, enquanto não houver uma hemorragia grande e a gente perca muito sangue, muitas pessoas provavelmente só psicologicamente desmaiam, não é? Mas há outras pessoas que não, conseguem ver aquilo e aguentar, e eu não imagino o que é que deve ser. Esta era a sorte dos que discordavam de Roma, da Igreja Romana Católica. Para os seus adeptos tinha ela a disciplina das açoites, da fome, das austeridades corporais e todas as formas imagináveis, cujo aspecto pus o coração. Se queremos compreender a decidida crueldade de Satanás, manifestada no transcurso dos séculos, não entre os que jamais ouviram algo acerca de Deus, mas no próprio coração da cristandade e através da mesma em toda a sua extensão. Temos apenas de olhar para a história do romanismo. É verdade, a Igreja Católica, quem estuda o que se passou na Idade Média, os historiadores, ela controla todas as universidades, controla a história, ela tenta destruir todos os registros históricos que existem do que é que aconteceu, mas ainda existe e nunca, na realidade, vai deixar de existir. Mas se a gente fizer uma pesquisa superficial, nós não conseguimos encontrar estes números. É muito difícil, porque os próprios historiadores são controlados por ela e não se vê estes números, nem se vê estas coisas. Mas é uma treta que eles não fazem isto. Okay. Isto é uma coisa... Isto, ela não explica muito bem o que é que ele está aqui a fazer. Este Papa é o primeiro Papa jesuíta, oficialmente na história da Igreja Romana Católica. Provavelmente já existiram outros disfarçados ou que estavam camuflados, mas este, oficialmente, assumidamente, é o primeiro Papa jesuíta. E isto é muito importante. Está aqui a dizer Francisco, o primeiro Papa jesuíta. Argentino, Jorge Mário Bergoglio, jesuíta, de 76 anos. Agora, Irmão White explica o que é os jesuítas. Em toda a cristiandade, o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo, fora criada a Ordem dos Jesuítas, mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado, separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência. Não conheciam regra nem restrições, além da própria ordem, e nenhum dever a não ser o de estender o seu poderio. Vamos ali embaixo. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e à humildade perpétuas, este Papa, quando entrou na sua função, ele começou a dizer que não queria viver nos palácios grandes,
ele era muito humilde, andava no autocarro, ele tem um carro que é um Fiat. Eu quando fui à Suécia, a gente passou, ele vinha num Fiat, os outros papas têm um carrão, ele não, ele é um jesuíta. Aqui diz porque é que eles fazem isto. Votados à pobreza e humildade perpétuas. Era seu estudo objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo. Este é o objetivo dos jesuítas, é destruir o que o protestantismo começou. A reforma protestante começou uma grande liberdade em todos os aspectos, em todo o mundo. Liberdade religiosa, liberdade civil. A ciência explodiu como nunca antes quando a reforma chegou aos países, à Europa. E eles querem retroceder isso tudo, eles querem trazer outra vez um mundo para uma idade das trevas, onde a crueldade e a ignorância e as trevas sobre as pessoas vão voltar outra vez. Então eles todos, o seu propósito é para a subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Este é o objetivo todo da Igreja Católica. Eles querem voltar outra vez a ter a supremacia papal e voltarão a tê-la. Mas Jesus voltará logo muito a seguir e destruirá tudo. Graças a Deus. Aleluia. Quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam santidade, visitando as prisões e os hospitais. É o que este homem faz. Este homem vai aos hospitais, visita os refugiados, lava os pés a ele. É um jesuíta, é um clássico jesuíta. Aqui ela diz bem o que é que eles são. Cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo, elevando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo o bem. Eles não levam o nome de Jesus, eles levam o nome de Satanás, esta gente. Eles não têm nada a ver com Jesus. Mas sob esse irrepreensível exterior ocultava-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassinato não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis, quando serviam aos interesses da Igreja. Então, aquela característica que fará a guerra contra o povo de Deus assenta muito bem na Igreja Católica. E muito recentemente nós sabemos, essa última da Guerra Civil da Argentina foi uma. Nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial o Papa esteve envolvido, ele é que trouxe o Hitler ao poder. E os croatas, na Croácia, houve uma perseguição à Igreja Ortodoxa, onde os próprios cardeais e bispos católicos de dia eram bispos e eram padres, e à noite vestiam-se soldados e assassinavam os homens ortodoxos, a Igreja Ortodoxa. E houve uma chacina terrível, terrível. Eu já vi coisas e ouvi histórias que é uma coisa terrível. Não sei como é que é possível fazer isso. Então, a nona característica é cuidar de mudar os tempos e a lei. Também fomos através dessa um pouco, vamos outra vez. Aqui vemos o que eles dizem, que eles mudaram realmente. Nós sabemos que quando Constantino se converteu ao cristianismo, ele um pouco a seguir, ele fez um decreto, se não me engano foi em 321, Constantino fez um decreto... Hoje 7 de março de 321. Exatamente, onde ele diz que todos teriam que adorar ao domingo. Domingo. Mas quem tivesse muito trabalho no campo, podia... Exato, as pessoas do campo, como poderia ser um dia, que só aquele dia que poderia ser ideal para plantar ou colher, essas pessoas realmente deveriam fazê-lo, mas a parte disso, todos tinham que descansar ao domingo, não havia escapatória para ninguém. E eles aqui dizem claramente isto, ele diz: pelo meu poder, pelo meu divino poder, eu aboli o dia de sábado e te ordeno guardar o primeiro dia da semana. E todas as nações se ajoelham em reverência à obediência ao comando da Santa Igreja Católica. Isto foi alguém a fazer uma palestra que disse isto, e é o que realmente acontece. A Igreja falou e todo o mundo, quase todo o mundo... é uma ordem. É uma lei. Mais do que a Bíblia, porque a Bíblia diz que é o sétimo dia, eles dizem que é o primeiro, mas as pessoas
preferem guardar o primeiro dia em vez do sétimo. A Igreja Católica, por 1000 anos antes da existência dos protestantes, pela sua virtuosa missão divina, errado, não tem nada a ver com divina a missão, uma missão satânica. É uma desobediência ao Criador. Mudou o dia de sábado para domingo. Eles estão aqui a dizer, mudar os tempos e as leis. Eles estão a dizer, e nós sabemos que foram eles que mudaram. Pergunta, qual é que é o dia da adoração? Resposta, o sábado é o dia da adoração. Eles estão aqui, isto são eles que estão a responder. Alguém pergunta. Eles estão a dizer, o sábado é o dia da adoração. Porque nós observamos o domingo ao invés do sábado. Nós observamos o domingo no lugar do sábado porque a Igreja, no concílio de Niceia, em 325, transferiu a solenidade do sétimo dia para o domingo. Então Constantino fez a lei em 321 e depois ele fez um concílio em 325 onde eles declararam que era o domingo. Pergunta, consegue você me provar de alguma outra forma que a Igreja tem poder para instituir festas religiosas e preceitos? Resposta, se esta não tivesse tal poder, ela poderia ter feito aquilo em que todos os religiosos modernos concordam com ela? Se ela não tivesse esse tal poder, ela não poderia ter feito isso se todas as igrejas religiosas modernas não tivessem concordado com ela. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o primeiro dia da semana, pela observância da adoração do sábado, o sétimo dia. Uma mudança na qual não autorizada pelas Escrituras. Pois nada tirarás e nada acrescentarás. Exato. Nas Escrituras podemos ler de Gênesis a Apocalipse, certamente não vamos encontrar... E é interessante porque eles falam que isso não é autorizado pelas Escrituras, que isso vai contra a palavra de É Deus. claríssimo, é muito... É revoltante. É revoltante. E diz lá que quem tirar, que não come da árvore da vida, portanto, não tem hipótese de ganhar a vida eterna. Não é? O que eles dizem é assim, Jesus disse que era a rocha. Obviamente nós sabemos que isso não tem lógica, nem tem contexto, não pode ser possível construir uma igreja sobre um homem, mas eles dizem que foi Pedro, então eles têm uma autoridade que vem da tradição deste Pedro, foi passada oralmente, então tudo o que a igreja fala, eles dizem que as Escrituras só podem ser interpretadas de acordo com a tradição da igreja. Eles é que fazem a interpretação à maneira deles. Exato. Eu que não. Nos velhos tempos dizia, o padre só ele é que poderia interpretar a Bíblia. E aí, se a gente for perguntar isso hoje, eles dizem o mesmo. Só eles é que têm a capacidade de interpretar a Bíblia. Pouca gente sabia ler. e nem na língua estava normal, estava no latim, era já de propósito para as pessoas não poderem ler. Há somente uma igreja na superfície da terra que tem poder e as pretensões de fazer leis e impô-las na consciência como provação de Deus, sob o castigo do fogo do inferno. Como exemplo, a instituição do domingo. Que direito tem qualquer outra igreja de guardar este dia? Os católicos estão a fazer esta pergunta. Que direito tem qualquer outra... Porque se as igrejas são protestantes e se dizem só a Escritura, como Martinho Lutero veio a dizer que era só a Escritura, só a fé, só a graça, só Jesus, como é que estas igrejas podem dizer que vão guardar o domingo? Não podem guardar o domingo, porque o domingo não está na Escritura. O fazem ao aceitar o terceiro mandamento do papado, nem é o terceiro, devia ser o quarto, em vez do quarto mandamento de Deus, que diz: lembra-te de guardar o dia do santo sábado, mas o domingo não é o sábado. E um garoto em idade escolar sabe disso. Eles estão a gozar com os protestantes. Eles estão a dizer, vocês fazem o que a gente diz e calam-se. Qualquer protestante, qualquer evangélico, qualquer igreja cristã hoje em dia, a não ser os adventistas do sétimo dia, que guardam o sábado, os batistas do sétimo dia, são pouquíssimos. Eu tenho repetidamente oferecido $1000 para qualquer um que possa me provar somente na Bíblia que o domingo é o dia que devemos adorar e observar. Ninguém vem reclamar esse dinheiro.
nem nunca vai vir, porque nunca ninguém vai conseguir provar isso na Bíblia, que o domingo é o dia. Foi a Santa Igreja Católica que mudou o dia de descanso do sábado para o 7º dia, para o domingo, o primeiro dia da semana. Ok. Então, aquela característica, mais uma vez, dizia que este chifre pequeno haveria de vir e mudar os tempos e as leis. É a Igreja Católica, ela mudou os tempos e as leis. Agora vemos que ela reinará por 1260 anos. Nós vimos já que foi em 538 que o papado começou a sua caminhada como é hoje, com poder político e religioso. E aqui vemos o que é que aconteceu em 1798, quando Napoleão estava a querer conquistar a Europa e ele enviou o general Louis-Alexandre Berthier e ele entrou em Roma em fevereiro, 21 de fevereiro de 12 de fevereiro de 1798, ocuparam Roma, capturaram o Papa, estabeleceram uma república romana. Outra vez, o Papa foi levado para a França e acabou por morrer lá na prisão. E esta é a chaga que fala em Apocalipse. Aqui tem uma foto, uma ilustração de Louis Berthier a levar o Papa, Papa Pius VI. Aqui fazemos as contas, os 1260, pomos 538 mais 1260 dá 1798. Bater certinho. Não dá hipótese. A gente começa em 538, pomos 1260 anos, que era o tempo que era suposto reinar este poder, vai dar 1798. Foi quando a chaga mortal foi imposta neste poder. Numa das cabeças, a cabeça política, porque a parte religiosa nunca sofreu. Por isso é que eles, por trás das cortinas, sempre continuaram com o poder e agora estão outra vez, está quase a ser curada a sua chaga. E diz, em Apocalipse 13:3, diz: e viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então ela levou uma chaga, Apocalipse 13:3 diz isto. Isto foi em 1798, quando o general Berthier entrou lá em Roma e levou o Papa. Mas também diz, a chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou. Nós vimos a terra inteira atrás deste homem. Todos os políticos, vemos os famosos, é uma coisa incrível. Ele está a chegar mais do que o Papa João Paulo II. Diz, o Papa João Paulo II arrastava multidões, mas este homem está a bater todos os recordes. Ele recebe realmente adoração, ele é um ídolo para as pessoas. Né? É adoração, é adoração clara mesmo. Este é jesuíta. Uhum. Este que está lá agora é jesuíta. E é grave isso, porque nós não sabemos que ele é jesuíta. O que é que eles estão a dizer? Se o jesuitismo foi criado para destruir o protestantismo, se eles agora claramente metem o jesuíta à frente do papado, eles estão a dizer que já está tudo controlado. Eles controlaram todas as igrejas estão controladas. O objetivo deles era infiltrar-se e de dentro, como eles fazem no governo. Ela não é naquela citação, se a gente ler um pouco mais para baixo, diz que eles infiltram-se nos governos e depois o seu poder é espalhado, é como um vírus, entra dentro de nós e depois começa a minar. E o mesmo aconteceu. Todas as igrejas protestantes de hoje em dia, todas estão minadas. Seja por uma pessoa física que lá esteja, que tenha sido treinado numa das universidades deles, ou seja por doutrinas que eles acabaram por aprender involuntariamente, que foram criadas pelos jesuítas. Como muitas doutrinas que existem, como... Sim? Como, agora estava-me a vir à cabeça, o arrebatamento secreto. Isso é doutrina que o anticristo foi Antíopas, um general romano, um imperador romano, como que o anticristo haverá de vir e o templo irá de ser reconstruído. Isto tudo são doutrinas de demónios que são criadas pelos jesuítas. E existem muitas mais. Diz. O mais preocupante não é a questão de que
por exemplo, nas igrejas evangélicas, né, a igreja evangélica nem sequer cogita obedecer os mandamentos. Então, aonde que esses jesuítas estão sendo infiltrados? Sim, é claro que eles de antes, eles eram mais perigosos, os protestantes, porque eles, quando o movimento protestante começou, Lutero, ele pregou 95 teses numa porta de uma igreja na Alemanha, Wittenberg, que eram contra os dogmas da Igreja Católica. E não era só justificação pela fé, muita gente diz que não, eram 95 teses, eram 95 pontos que divergiam. Existem muitos mais, 95 são muitos. A gente vai falar o sábado, o domingo, vamos falar o único mediador é Jesus Cristo, a Eucaristia está errada, a transubstanciação. A gente pode ir. Ele fez 95, ele era um monge católico, então ele conhecia muito bem. Somos salvos pela graça, não é? Exato. Eles vendiam indultos. Eles é obras e. Os ricos iam para o céu, os pobres iam para o inferno. Compra-se. Exato. Tinham dinheiro para comprar o indulto. E tem aquele intermediário entre o inferno e o céu. Então, sim, ao princípio o protestantismo era perigoso. Hoje em dia eles conseguiram infiltrar-se e desfazer. Existe ainda uma igreja que oficialmente no seu papel diz que segue a Bíblia, é a Igreja Remanescente e vai existir até a lei dominical, que é os Adventistas do Sétimo Dia. Não existe outra igreja que no papel, apesar das suas práticas ser outra coisa, mas nunca vai existir uma igreja perfeita só no céu. Na prática, e cada vez vê-se mais a apostasia dos líderes na igreja, mas isso é um sinal do fim do mundo. Mas esta igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é a única igreja em todo o mundo que no papel, pelo que diz ensinar, pelo que diz acreditar, é a única igreja em todo o mundo que é a igreja verdadeira de Deus. E a gente pode provar isso facilmente pela Bíblia. Vamos continuar em frente aqui nisto. Então, é um poder mundial, um poder político, um poder... A 11ª característica, que é um poder mundial, um poder político ou religioso, quer dizer, mundial é político, tem tudo a ver, e é um poder religioso. Nós vimos os versos que diz que todos vão adorar esta besta, o mundo inteiro vai adorar esta besta. Então é um poder mundial e a adoração tem a ver com... Está aqui os versos, Apocalipse 13:3, Apocalipse 3:8. Agora, o que é que se passa aqui? Porque é que os líderes de Estado vão se encontrar com este homem, que é supostamente um líder de uma igreja, o menor país do mundo? Porque é que todos os líderes de todos os Estados, inclusive o Estado mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, porque é que todos vão lá beijar a mão deste homem? Porque é que as pessoas não se perguntam nisto? Sim. No caso do Brasil também, a Dilma também se encontrou com o Papa e o Brasil é um país extremamente católico, mas por documentação ele é um país laico. Sim. Então não justificaria esse encontro. Não. Nenhum país, mesmo os Estados Unidos, não se pode dizer que é um país como oficialmente cristão, porque um dos princípios dos Estados Unidos é a separação entre a Igreja e o Estado. Então, uma coisa é o Estado, outra coisa é a Igreja. Jesus disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Aí há uma separação. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Nunca se pode unir política com religião. E esta foi a união que existiu durante 1260 anos que tornou este poder tão poderoso. E é a união que eles querem outra vez fazer, a imagem da besta. Um dia falaremos em Apocalipse 13. Mas porquê é que... Algo muito interessante. Há quem diga que a família real inglesa é quem controla o mundo. Eu, quando comecei na minha viagem de pesquisas, eu cheguei a encontrar muitas pessoas que acreditam que é esta família real inglesa que controla o mundo. Mas não é. Eles vão lá ao Papa, não é o Papa que vai a eles. Ela é controlada pelo Papa. A coroa foi comprada, a coroa pertence ao Papa. Isto é oficial. Eles assinaram um documento, a coroa, que é como se chama o reinado inglês, pertence ao Papa. Isto é oficial. Dele é o trono. Exatamente. Senta-se no trono como que fosse Deus.
É verdade, é verdade. Quer-se parecer? Exatamente. Isso é de Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui está o presidente dos Estados Unidos anterior, George W. Bush Jr., com o Papa Bento XVI. Aqui está o senhor presidente de Israel. E ainda hoje em dia existem pessoas, mais uma das doutrinas de demónios jesuítas, que dizem que Israel, físico, é o povo, as profecias que são postas em Apocalipse e outros livros sobre Israel, eles acreditam que é o povo literal de Israel, não tem nada a ver. Paulo diz que o verdadeiro judeu é aquele que é de coração, não é o judeu que é circuncisado e é o judeu oficial de sangue. Esse não é o verdadeiro judeu. É espiritual. É um judeu espiritual, e é espiritual e universal, que fala sobre as profecias acerca deste povo de Israel. Não tem nada a ver. A Bíblia até diz que este Israel que está lá agora na terra, que não é santa, esse Israel nem sequer são verdadeiros israelitas. E não são, porque o que eles fazem não tem nada a ver com Deus. Eles massacram as pessoas de Gaza e andam sempre uma guerra uns contra os outros. Aqui está escrito que Deus espalhou o povo dele pelo mundo. Espalhou. Os verdadeiros israelitas, pode ser eu, pode ser o Carlos, pode estar no sangue de qualquer um de nós, porque eles foram espalhados por todo o mundo. Outra vez, mais uma vez, quem controla? Papa. Quem controla? Papa controla o Barack Obama. E o Michael? Dos 16. Sim. Dos 16. Aquele é o Papa Bento XVI com Barack Obama. Mas tem graça que há provas muito fortes que é um homem. Michael. Aquela senhora não é uma senhora, é um homem. E há provas muito fortes. E que eles são os dois homossexuais. Mas isto é controverso e não vale a pena estarmos a falar nisso agora. Aqui tem o presidente da Síria. Ele tem filhos. Tem duas Também filhas. não são filhos dele. Mas hoje em dia isso é complicado. Mas há várias provas, mas isso não interessa para nada agora. Aqui está o presidente da Síria atual, Bashar al-Assad, que eles querem destruir. E os russos apoiam ele, e está lá uma grande guerra. Eles criaram a CIA dos Estados Unidos, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos cria os terroristas para depois expulsar os vários presidentes de vários países. Já expulsaram o Saddam Hussein, expulsaram o presidente da Líbia, o Gaddafi, expulsaram do Egito, expulsaram da Argélia. Agora estão a mandar os terroristas, estão a apoiá-los militarmente e financeiramente para expulsarem este. Isto tem tudo a ver com o poder para controlar o petróleo, um poder financeiro. Obviamente, no fundo tem tudo a ver com religião também, mas isso são outros assuntos. Aqui está o senhor Putin, Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, e o Papa não parece muito contente com ele, para dizer a verdade. Ele parece assim um pouco assim... Ele está-se a rir, mas o Papa não está-se a rir. Eu não gosto de chamar Papa porque Papa é pai, é o Bispo de Roma. Ok? Quem é que controla quem? Quem é que vai a quem? Nós vemos aqui. E agora, aquele verso que lemos ainda há bocado: pelo meu divino poder eu aboli o sábado e te ordeno guardar o primeiro da semana. E todas as nações se ajoelham em reverência e obediência ao comando da Santa Igreja. Apocalipse 18, 23. 18, 23. Não, vamos ao 17. 17, 2. 17, 2. Diz assim: com a qual... Aqui está a falar desta prostituta. Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Nós sabemos, uma mulher é uma igreja e muitas águas simbolizam povos, multidões, línguas. E depois no 2 diz: com a qual fornicaram os reis da terra
e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então, aqui diz claramente que os reis da terra fornicam com ela. E Então, esses reis seriam os políticos. Os sem dúvida que governantes. é os políticos. E depois no 18.3 também diz, Apocalipse 18.3, diz: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então, aqui estamos a ver, a Bíblia é clara, que diz que os reis fornicam com ela, os reis têm ligação com ela, de alguma forma. E agora vamos passar aqui à frente. Quem é que é este homem? Este é um jovem bilionário, o qual é o fundador do Instagram, que é uma aplicação que mete fotos e as pessoas, é mais ou menos igual ao Facebook, e ele vai lá cumprimentar o Papa. Obviamente o Papa quer ter controle sobre tudo o que é digital. Este, não sei se alguém conhece, é o Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, também é um bilionário, e ele está todo contente ali com o senhor Bispo de Roma. E tem graça que isto aconteceu há cerca de 3 meses atrás. Ele era um ateu, ele não acreditava em Deus. Depois desta visita ao senhor Bispo de Roma, ele diz que agora acredita em Deus. Não é interessante? Depois dele ir visitar o Bispo de Roma, ele diz que agora acredita em Deus. E obviamente eles querem controlar tudo o que se passa na internet. Quando houver alguma dissensão entre comentários ou alguém que diga alguma coisa que vá contra as doutrinas, o vinho da fornicação deste poder, o vinho que simboliza doutrinas e ensinamentos, da fornicação deste poder, então vai ser eliminado muito em breve a internet. Enquanto houver, vocês que estão a assistir o vídeo, aproveitem, pesquisem e usem esta ferramenta, porque muito em breve vai ter que ser físico, vai ter que ser livros e DVDs e tudo o que puderem apanhar, pôr as mãos, façam. Sim? Exato, eu ia dizer para sugerir, né, para as pessoas começarem a baixar esses vídeos, fazer uma compilação, começar a gravar em CDs, em HDs externos, porque Sim. chegará a hora que... Sim, chegará a hora, muito em breve, em que este tipo de trabalho que estamos aqui a fazer, a gente estamos a reunir-nos e estamos a aproveitar e estamos a gravar esta mensagem e vamos pôr na internet, e isto será proibido porque estas pessoas que fazem isto, que vão contra este homem, que é o dono do mundo e que Satanás controla, essas pessoas serão chamadas de fanáticos, terroristas e serão perseguidas. Então não será permitido. Ok, este senhor ainda é um pouco mais acima, é o Eric Schmidt da Google, e a Google é um motor de busca. Qualquer pessoa que vai à internet tem que passar pelo... E não só, ele controla o YouTube, onde vocês estão a ver este vídeo. Ele controla várias outras coisas, porque ele acabou por comprar o YouTube, tem a Google, que é um motor de busca. Então é um colosso da internet este homem, o maior de facto. E ele encontrou-se com o senhor Bispo de Roma e ele diz a ele: nós vamos concretizar, nós vamos fazer isso, nós vamos conseguir fazer isso. Agora, o que é que eles estavam a falar? Obviamente, ele vai dizer àquele homem para pôr restrições. Obviamente, isto tem que ser tudo com muita calminha, porque as pessoas não vivemos na idade das trevas, então se eles viessem tudo de repente, tem que ser com calma, e eles vão fazê-lo com calma. Eles vão dar a volta à cabeça às pessoas para dizer que é bom e que estas pessoas são más e têm um discurso odioso e que vamos só amar, vamos ser politicamente corretos, e assim eles vão conseguir. Este senhor é o Tim Cook, da Apple. A Apple acho que é a companhia mais rica do mundo. Qualquer pessoa sabe, a Apple, todos querem ter um telemóvel da Apple. Quando sai um telemóvel, as pessoas ficam 3, 4 dias numa fila à rua a apanhar chuva por causa de uma porcaria que é construída por os chineses que vivem numa fábrica a ser torturados a cada dia.
onde ganham muito pouco, não podem ter filhos, são presos, são escravizados autenticamente. E as pessoas, obviamente, querem o telemóvel, mesmo assim. Ok, este é um ator, Leonardo DiCaprio. é o Leonardo DiCaprio. Ele dá 2 livros a cada um. É 2 livros, exatamente. Agora, No Oscar, ele deu um depoimento falando sobre o meio ambiente. exato. Quando eu assisti isso, aquilo me veio assim direto na mente. Porquê é que achas que ele, depois de falar isso, ele esteve a se encontrar-se com o Sr. Papa? Total, foi muito rápido. E vê bem a falsidade daquele homem vestido de branco. Tipo, ele está a fazer uma vénia ao outro. Ele repara que pôs uma imagem no meio. É. Aquilo é clássico ali. Mas aqui Mas é venerar. Aqui fala destes homens. Estes são os mercadores da terra. Estes são os homens que têm... os mercadores da terra são os homens de negócios. Estes são os bilionários. São todos bilionários. E também o senhor Bill Gates, que é o senhor da Microsoft, que também é o homem mais rico do mundo, ele também é um grande fã do Papa. E ele repete o que ele diz, e agora é sobre o clima, e querem todos salvar o planeta, e por aí em diante. Mas nós vemos aqui, a Bíblia fala sobre estes homens. A Bíblia diz assim sobre estes homens, os mercadores da terra, que são os homens de negócios. Diz assim: por todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram. Aí está no 18:3. Apocalipse 18:3. Diz: os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, eles enriqueceram-se como? Eles são ricos porque ela o permite. Este sistema, esta mulher, esta besta, permite isto. E no 18:11 diz outra vez: e sobre ela choram e lamentam também os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. E se nós vamos ver as mercadorias desse sistema, eles traficam, eles vendem, sabem o quê? No 13 diz: canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. Todo o tráfico de humanos que existe em todo o mundo é este sistema que controla. Tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tráfico de órgãos, é esse sistema que controla. Agora, no 23 diz outra vez sobre estes... Não, mas aqui diz escravos, é uma coisa. E até almas humanas. E almas humanas, isso já é outra coisa. Almas humanas são... A alma é uma vida. A alma é a vida, não é? Somos nós. E aqui no meu, que é a tradução que qualquer um de nós devia ter, que é a tradução de Ferreira de Almeida Corrigida e Fiel, diz: e corpos e almas de homens. Nós, se quisermos ver o que é uma alma, basta ir a Gênesis. Eu acho que isto é facílimo. A Bíblia diz que... Porque é o reino muito rico. Ali é mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas. Olha, vamos ver o que é uma alma. Diz assim, Gênesis 2:7, diz claramente o que é uma alma. E não é aquela coisa que anda aí a voar, como as pessoas pensam, não é? A alma é tudo que tem vida. É a alma vivente. A Bíblia diz claramente, é muito claro aqui. Vamos a 2:7, Gênesis 2:7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, um componente, e soprou em suas narinas o fogo da vida, que se diz o Espírito de Deus. Pode ser, o fogo da vida pode ser Espírito. Traduções, exatamente. E o homem foi feito alma vivente. Então há dois componentes. É a terra, Deus formou o homem na terra e depois soprou a sua vida. Nafesh em hebraico. E aí tornou-se numa alma vivente. Então a alma vivente somos nós. O Carlos é uma alma vivente neste momento. Quando nós morrermos, acabou a alma. Pois, mas um animal também é alma vivente. O animal, e a Bíblia diz que o animal morre exatamente da mesma forma que morre o homem. Não há diferença nenhuma entre um e outro. Agora, no 18, 23 diz mais um pouco sobre estes mercadores. Diz: e a luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram grandes
Éramos grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Está a falar deste poder. Ok, então nós sabemos que este poder é um poder de feitiçaria, este poder é um poder de espiritismo, este poder invoca os mortos, este poder... Mais uma característica. E características continuam a subir, mas a gente só podíamos pôr que ela controla os mercadores da terra como uma característica. E é uma característica. Quem controla os mercadores, e nós sabemos que a Igreja Católica é o poder mais rico em todo, é a organização mais rica, o sistema mais rico em todo o mundo, que só se nós formos ver só em propriedades, não existe outro poder. Porque elas têm uma igreja em toda, às vezes 2, 3 no mesmo sítio. Só em propriedades se passa qualquer poder financeiro e depois ela investe em ouro. Nós sabemos que o Rothschilds, que é a família mais rica do mundo, dizem que eles têm 500 trilhões em ouro e é o ouro deles, é o ouro do Vaticano. Eles investem em tudo, eles têm poder sobre tudo. Os jesuítas são os melhores no mundo financeiro. Eles têm controle sobre tudo. Nada escapa das mãos deste poder diabólico. Este senhor, obviamente, ou é ignorante, Não sabe mais. ou quer só simplesmente... Eu tenho uma sugestão, porque assim, quando ele foi falar do meio ambiente, obviamente que ele ganhou o Oscar. Então é óbvio que o Leonardo DiCaprio não ganhou o Oscar porque o pessoal da internet votou nele ou porque tinha lá um grupo de pessoas, enfim. É óbvio que tudo isso é controlado, é óbvio que esse discurso dele do meio ambiente, tudo já estava preparado. Sim. E isso aconteceu por ordem de quem? A gente sabe muito bem. Sim. Então essas coisas não são nada à toa, nada. Tem tudo a ver com a influência, né? Este homem é um homem influente. Este homem... E ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Claro. Mas a Bíblia diz os homens tornam-se maus e em 2 Timóteo eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles são seduzidos pelo poder, pelo E dinheiro. ele está a dizer uma banda e é realista, ele gosta muito dos filmes dele. Eu também gostava, ele é meu outro preferido. Ok. Agora temos a parte religiosa. Obviamente este é o poder que todas as denominações, as religiões se encontram com ele, que é engraçado. Este é o senhor um dos mais altos do mundo islâmico. E ele vai lá ao Papa. E nós sabemos que na maçonaria o 32º grau é louvor a Allah. E no fundo, todos eles... Nós sabemos quando Mohammed, ou Maomé, quando ele começou a sua conquista no norte da África e depois espalhou-se para o Médio Oriente e conquistou vários países, ele quando entrava num país, eles nunca faziam mal aos católicos. E eles iam fazer as mesquitas ao lado das catedrais e das igrejas católicas. E viviam lado a lado muito bem. Agora, os verdadeiros cristãos... Os que guardavam o sábado e os que proclamavam a Bíblia, esses eram exterminados pelo Sr. Maomé. Aqui está o Sr. Bispo de Roma, com todas as religiões. E muitos de vocês estão a observar o vídeo que vão dizer: mas os adventistas ainda não lá chegaram. Nós não fazemos parte do movimento ecuménico. Os adventistas não fazem parte do movimento ecuménico. Parece é preto, está ali lá direito. Quem é? Tadã! Aquele senhor ali chama-se Ganun Diop e ele obviamente... Ali estão igrejas evangélicas, não é? Está tudo. Está tudo o que é cristão. Ali estão. Embora o representante da Igreja Adventista disse que foi lá porque só foi convidado. Que gentileza! E dizer que convém ir lá porque assim ele também vai pregar. Claro, vai converter o Papa. Vai fazer trabalho missionário. Então, No meio daqueles. Bem, não há justificação para o pecado. Eles podem dizer o que eles quiserem, não há conversação. Não há conversação possível.
A 12ª característica é um poder romano. Nós vimos isto, o ferro vai para os pés e vimos que sai, no 724, sai os 10 chifres e o romanismo de facto está na Igreja Católica como está no mundo todo. As raízes e sempre... Se formos a Apocalipse 17.4, diz uma característica deste poder, que é veste-se de púrpura e de escarlate. Vamos aqui ver o que é que diz aqui. Apocalipse 17.4. Diz assim: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornava com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações, e da sua imundícia, da sua fornicação, e da imundícia da sua fornicação. Ok. Esta mulher então veste-se de púrpura e de escarlata. O que é que está ali? Aqui estão os senhores cardeais de vermelho e os senhores bispos de púrpura. É muito interessante, não é? É incrível que eles nem tentam disfarçar. Não, porque está aqui escrito, eles não podem fazer nada em relação a isso. Não podem fazer nada. A Bíblia diz que ia ser assim e é assim. E eles não podem fazer nada. E depois no versículo seguinte, no 5, diz quem eles são. Não é? É a mãe, ela é a mãe... Babilónia, a mãe das outras igrejas. Exatamente. Das suas filhas. Essa é uma das características. Já vamos lá. Então, aqui está o copo. Aqui diz, e tinha um copo na sua mão... e tinha na sua mão um cálice de ouro. Se nós vermos o que é a Eucaristia, vocês que já foram católicos, eu era um ateu, não percebia nada destas coisas, então, mas eu agora estudei bastante o catolicismo e então eu conheço todos estes rituais e todas essas coisas. Então, por estudar, sei que na Eucaristia o vinho é bebido pelo padre só, o que é errado de acordo com a Bíblia, porque Jesus partilhou o vinho e o pão com todos. E diz: tomai e comei todos. Exato. E então o padre pega no copo e como não, eles verdadeiramente fazem veneração ao pecado de pão e ao copo, dizendo que é o sangue de Jesus e que é o corpo de Jesus. Isso é uma blasfémia total contra Deus. E aqui está o copo de ouro, e sabemos que ela só usa copo de ouro. Por dentro pode ser prata, mas por fora é ouro sempre. Mas ele santifica, ele consegue santificar o vinho e o pão. Carlos, eu se eu for prolongar-me nessa doutrina, eu vou ficar... Porque aquela é uma blasfémia total contra Deus. Mas isso é algo realmente que deve ser falado, mas nós agora estamos a ir aqui por outro caminho. Mas a Eucaristia é algo... Eu, por acaso, estava a fazer uma pesquisa e encontrei lá na carta, na encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, foi a última que ele fez, onde ele fala da Eucaristia e diz lá que o homem come Deus. O homem come Deus. Como é que as pessoas... Eles dizem literalmente que o pecado de pão é Jesus ali. E que eles, proferindo umas palavras em latim, conseguem trazer Deus do céu e encarnar naquele pedaço de pão. É ridículo, é um absurdo. É ridículo para comer a palavra, que é guardável, não é? Esse é o pão. Esse é que é o pão. Agora isso é um ritual pagão que já existia antes da Igreja Católica ser estabelecida. E depois também diz, depois do copo, também diz que este poder é um poder muito rico, diz. E adornava com ouro e com pérolas preciosas e tinha na sua mão um copo. Este poder é um poder, a gente sabe que é o poder mais rico do mundo e os papas realmente vestem-se com uma pompa e uma circunstância que é uma coisa absurda. Houve alguém que uma vez fez um retrato muito, pintou no Grande Conflito, temos isto escrito com uma imagem vale mais do que 1000 palavras, é verdade. E este homem pintou Jesus a entrar em Jerusalém com um burro, com um jumentozinho, e o Papa a ser carregado, e vê-se ali o contraste, o representante de Cristo, aparentemente Papa,
ao bispo de Roma, e Jesus, o rei do universo, o rei dos reis, num jumento muito humilde. Porque Jesus disse que quem for o mais pequenino, que vai ser o maior no reino de Deus. E quem for o maior neste mundo, vai ser o mais pequenino. Uhum. Portanto, O Papa certamente vai ser o mais por pequeno. isso é que Jesus se tornou pequenino. Uhum. Ele nem podia de cavalo, mas Uhum. o ruim ainda é abaixo do cavalo, então a humildade dele, não é? Uhum. A abnegação é um sinal, é algo para nós olharmos e imitarmos. Em Apocalipse, a 14ª característica é que ela é a mãe de todas as meretrizes. E vemos, como o Carlos estava a dizer muito bem. As meretrizes são as igrejas. Exato, a gente já vai ver isto é claríssimo. Todas as igrejas que obedecem. Quer dizer, o que é que interessa? A nossa não aceita imagens, mas o resto aceita tudo. Sim, é claríssimo. Aqui vê-se, quando diz aqui, no 5, Apocalipse 17:5 diz: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilónia, a minha diz, das prostituições e abominações da terra. Mas se ela é mãe, o que é que uma mãe tem? Filhos ou filhas? Não. Se ela é chamada de mãe, tem filhos ou filhas. E neste caso sabemos que são filhas porque mulher representa a igreja. Agora, vemos aqui, ainda há bocado estivemos a ler este texto, mas agora tem um sentido diferente. Diz: pergunta, consegue você me provar de alguma outra forma que a igreja tem poder para instituir festas religiosas e preceitos? Resposta: se não tivesse esse tal poder, poderia ter feito aquilo em que todos os religiosos modernos concordam com ela? O que é que são esses todos os religiosos modernos? São os chamados teólogos, são os chamados pastores. Se ela não tivesse esse tal poder, ela não poderia ter feito isso se todas as igrejas religiosas modernas não tivessem concordado com ela. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o primeiro dia da semana, para a observância da adoração do sábado, o 7º dia da semana, uma mudança na qual não autorizada pelas Escrituras. Então, aqui vemos que realmente ela é a mãe. E o que é que diz aqui o Sr. Bento? Isto já foi dito, este Papa ainda não disse isto, mas isto é oficialmente uma doutrina, um dogma da Igreja, é que é mãe. Aqui diz, a frase de Papa Bento XVI, diz: a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas cristãs, por isso outras igrejas não devem ser consideradas irmãs da Igreja Católica. Não, irmãs não. São filhas. São filhas. Elas são filhas. Está escrito. Está escrito aqui e eles metem a cabeça na guilhotina mesmo. Eles metem a cabeça na guilhotina, ainda vão dizer. Mas eles são descarados. Eles são descarados. Porque o mundo está a dormir, o mundo está bêbado com o vinho desta prostituta. Está cego. O mundo está bêbado. A Bíblia diz que dá de beber do vinho da ira da sua fornicação, das suas doutrinas, em todo lado. O mundo está cego, não consegue ver isto, infelizmente. Agora, aqui está. E aqui está as filhas e a mãe. As filhas vão lá ter com a mamãezinha. E a mamãezinha quer trazer outra vez todas para casa. E está a conseguir. Já está oficialmente por trás das cortinas, já está feito. Depois promete lá altos cargos. Já está feito. Só que agora temos 2017, 31 de outubro, 500 anos que o protestantismo oficialmente começou. E é nesse dia, eles têm poucos meses e vão consegui-lo, onde vai ser declarado o fim do protestantismo oficialmente. Oficialmente para o mundo, mas o protestantismo é claro que vai ir até ao fim dos tempos, até a lei dominical, até que tudo seja selado. Nós vemos a última característica para hoje. Os reis da terra dão o poder à besta. Vamos a 17. O capítulo 17 é um capítulo muito, muito bom e deve ser estudado só em pouco tempo. A gente... É bom porque nos deixa saber onde é que nós estamos. É o que mostra que o mundo está quase todo perdido. Uhum. Sem dúvida. Mostra isso e mostra também que estamos muito, muito perto. E uma das
dos versos começa do 12. Obviamente isto é um contexto e tem aqui muita coisa para mastigar, mas nós não temos tempo. Vamos só ler o 12 e o 13. E diz: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, é só por alto, superficialmente, haverá essa divisão já existe, o mundo já foi dividido em 4 áreas, como existe a Europa, como existe a América do Norte, como existe a América do Sul. Eu até deveria ter posto uma foto, e isto foi já nos anos 80 que foi feito. São 10 áreas, o mundo, que são divididas. A Europa continua a Europa, mas acrescenta um pouco mais. Penso que é um bocado do norte da África e um bocado do Médio Oriente, mas são 10 áreas. E isto, há uma grande controvérsia acerca deste capítulo, muitas interpretações, mas para mim o que eu tenho pesquisado e o que eu tenho visto é que estes 10 chifres são essas 10 áreas que já existem, mas como a Bíblia diz, ainda não receberam o seu reino ou o seu poder. Perdão. Mas receberão como reis juntamente como reis por 1 hora juntamente com a besta. Então eles receberão o seu poder. E depois diz aqui, estes têm o mesmo intento, todos eles, o mundo inteiro está tudo... É o que se vê hoje em dia. O mundo inteiro todo diz que o planeta está com problemas, está em aquecimento. O que é um erro, não existe isso, aquecimento global. Existem alterações climáticas, porque a Bíblia diz que iriam existir mais terremotos, mais tempestades, mais fomes, mais tudo. Porque o mundo está a acabar. Mas isto não é aquecimento global. Isto é uma invenção deles para controlarem o mundo e a cabeça das pessoas. E aqui diz que eles têm o mesmo intento. E eles entregarão o seu poder e autoridade à besta. O mundo inteiro vai se reunir. E 10 também é um número completo. De completo. É um número que simboliza a totalidade. Então, ao dizer que os 10 reis também significa o mundo inteiro. Os 10 reis é o mundo inteiro. Vai pegar no poder e vai dar à besta católica. E o Carlos Naka estava a falar aqui desta notícia. Vê-se aqui, líderes da União Europeia pedem ao Papa que lhes ajude a manter o bloco. E depois diz assim, representantes de diversos países disseram esperar que o pontífice possa oferecer a liderança. Se eu sou líder, se vocês querem a minha liderança, quem é que vai mandar em vocês? Sou eu. Eu é que sou o líder, eu é que lido, eu é que guio as coisas, eu é que sou o líder. Eles querem a liderança. Aqui está a dizer, isto é uma notícia oficial, saiu há poucos dias. Dizem, os 28 chefes do governo irão se reunir com o Papa Francisco, 24 de março, um dia antes de todos se reunirem na capital italiana para comemorar o 60º aniversário da União Europeia e lançar o que se chama de um renascimento. Quem é que tem que renascer outra vez? Quem é que vai... A ferida vai ser curada, a chaga mortal. Não é a besta? Metem lá como mediador. Uhum. Cristo é o nosso mediador, não é? Dos santos. E esse vai primeiro tem que se fazer como mediador Perdão. da terra. Ele intitula-se o Filho de Deus. Sim. Isto é claro. O que é que está aqui a passar? Estes homens estão a pedir apoio. Isto é gravíssimo. Isto é o que está aqui. Isto é em ponto Porque as pequeno. coisas vão andando lentamente e muita gente nem dá por ela. Não. O mundo inteiro não dá por ela. Não. O que está aqui a dizer que estes 10 reinos entregarão o seu poder e autoridade à besta. Isto é em ponto pequeno. A União Europeia. Isto está-se a passar na União Europeia. Também pode ser uma notícia que não seja verdade. Não, é verdade. Isto é verdade. Isto saiu em todo lado, já ouvi nos Estados Unidos a falarem. Não, isto é oficial. E eu só tirei a foto aqui deste bocado, mas isto é do Jornal Cristão oficial. Não, isto é oficial. Porque
também lhe parece aí muito mentira. Não, mas esta é oficial porque eu já ouvi em vários sítios e as notícias estão em vários sítios, não é Só só... as pessoas assistirem os noticiários. Não, isto não passa no noticiário normal, estás a ver? Isto tem que ser... Manipulado, né? É, no noticiário não vai passar isso. Não, mas ele também lança boas notícias, o Papa, não é? Porque ele é um lobo com pele de cordeiro, então também tem que passar boas notícias. E então eu vou passar a notícia, não sei se foi outro ou outro, não parece que foi outro. Ele a dizer que os cristãos devem andar com a Bíblia como andam com um tablete, ou com o telefone. Mas eles vão andar com a Bíblia para quê? Não é? Se eles não respeitam a palavra de Deus, e ele aconselha a andar com a Bíblia, para quê? Andar na mentira? Mas lá está, ele é o homem do pecado e é o filho de Satanás, então Satanás é o pai das mentiras, ele é um mentiroso. Ele não quer, obviamente, que as pessoas andem... Mas passou no rodapé no canal italiano, assim, Papa aconselha a população a andar com a Bíblia como anda com o celular. Isso é muito bonito. Só que mas o celular é para usar e a Bíblia não. Só falta o eles não leem, infelizmente. E depois, aqui continua um pouco mais abaixo. Tinha a notícia e esta é um bocado mais abaixo do artigo. Diz: um alto funcionário de um grupo pró-EU, União Europeia, disse que, com Barack Obama saindo da Casa Branca, o chefe da Igreja Católica era a única autoridade moral. O Barack Obama é uma autoridade moral excelente. Um homossexual que passa leis homossexuais, é uma coisa moral excelente. Com que os políticos europeus podiam contar. A notícia que os homens e mulheres mais poderosos da Europa estejam buscando a intervenção divina, representada pelo Papa, gerou poucas críticas. Então, a intervenção divina representada pelo Papa. E diz que gerou poucas críticas. Ninguém está muito interessado sobre isto. E depois, os diplomatas da União Europeia vão discutir seus planos com o Papa Francisco em Roma, antes mesmo de realizar o debate oficial no Parlamento Europeu, buscando orientação sobre qual o caminho devem seguir. Atualmente cresce a simpatia pela ideia de formação de um super-Estado europeu que uniria ainda mais os membros. Então, eles ainda querem mais união e querem mais países, se calhar. Obviamente, o objetivo deles é a união mundial. Isso vai acontecer porque a Bíblia o diz. Que é uma nova ordem mundial e uma nova ordem financeira mundial e uma igreja, uma só religião mundial. É tudo o que eles querem. E eles já andam a tentar isso desde Nimrod, que foi o construtor da Torre de Babel, e eles já querem isso desde aí. Estes são os homens que querem controlar tudo. Uma só língua, um só governo mundial, uma só religião mundial. Satanás controla tudo. Mas não irá acontecer, que Deus não deixará. O premier maltês acrescentou: acho que ele, Francisco, é o líder mundial, que dentro de todas as circunstâncias possui as habilidades e a visão de dizer coisas que transcendem o óbvio. Prontos, a gente temos atrasados, nós estamos, mas não sei se querem deixar isto para outro dia. Ok.